Oi, Arthur, que menina bonita. Quem é essa menina, Arthur? Ah, não, Lucas, desculpa. Quem é Lucas? Sua irmã? Aham. Bonita. A Duda tá aí, a Ana Gabriele, Amanda, Vitor. Todo mundo. 10 horas todo mundo já acordou, né? Só Caio que está dormindo ainda. Vitor Andrade, deixa eu até colocando logo aqui. Deixa eu ver, Amanda tá aí, que eu vi. Hoje é dia 16/6, né? Então, a Amanda está aí, a Ana Gabriele está aí, eu vi o Vitor. O Vitor está aí. Quando o Vitor está, o Diego também está, porque Vitor não vai ser besta, né, de acordar e deixar o Diego, a Esther também está, a Duda. Vou pegar a Duda aqui. Gente, hoje eu estou com muita pressa. Estou com muita pressa, eu quero revisar um monte de coisa com vocês hoje. Então, vamos lá logo para a gente poder ganhar tempo. Não posso me atrasar, senão vou ter que marcar uma aula extra tarde. Ah, não, a prova é hoje, né? Então não dá tempo de nada. Bom, nós vamos revisar toda a parte de gramática agora, porque funções da linguagem, se der tempo, a gente volta, tá bom? Então, em vez de dar conteúdo, eu vou fazendo uma atividade com vocês. Vamos lá. Na frase, Paulo saiu cedo. Ixi, dei até uma letra minúscula aqui, vocês acertem lá para mim, que eu mandei esse material para vocês desse jeito. Ué? Na frase, Paulo saiu cedo. Temos, o que nós temos aqui? Um sintagma nominal e um verbal, 2 sintagmas nominais, 2 sintagmas verbais, não há sintagmas nesse período. Um nominal e um verbal. Isso, vou só dar uma recordadinha para quem se esqueceu. Sintagma é um conjunto de palavras que vai formar um período. Esses sintagmas, eles podem ser nominais ou verbais. Nominal é quando não tem verbo e verbal é quando tem verbo. Numa oração, esses sintagmas são constituídos de sujeito e predicado. E ainda pode ter um terceiro sintagma, que é o complemento do verbo. Mas aqui, por exemplo, Paulo saiu cedo. Quem saiu cedo? Paulo, eu tenho sujeito. Então, esse sintagma aqui é o sintagma nominal. Saiu cedo é o sintagma verbal, porque tem o verbo, tem o verbo sair aqui, tá vendo? Então, ó, sintagma nominal, porque não tem verbo, sintagma verbal, porque tem o verbo. Então, a resposta correta aqui seria essa letra A aqui, né? Então, sintagma nominal e um verbal. A minha pergunta é, rapidinho, alguém deixou de entender isso daí? Ó, quem perguntar, vai perguntar bem rápido, tá bom? Para a gente dar tempo de tudo. Se em uma frase, ao retomar uma palavra, usa-se outra com o mesmo sentido, como por exemplo, então vamos pegar o exemplo aqui. O rapaz cortou a árvore, mas a planta não estava incomodando ninguém. Então, ó, o rapaz cortou a árvore. A palavra árvore foi substituída pela palavra planta. Ó, a árvore foi substituída pela palavra planta.
Então, vocês se lembram? Quando a gente pensa na relação dos nomes, nós temos as combinações, né? No eixo sintagmático e no eixo paradigmático. Então, paradigmático, paradigma, eu falo, olha, tem de quebrar esses paradigmas da sociedade, de achar que o homem é melhor que mulher. Então, quando a gente fala tem de quebrar esse paradigma, tem de quebrar esse modelo de todo mundo achar que o homem é superior à mulher. Então, paradigma é modelo. Então, quando eu penso no eixo sintagmático é quando eu substituo uma palavra por outra. Eu sigo aquele modelo ali. Planta, árvore é uma planta. Então, eu posso substituir. Então, por exemplo, homem, eu posso substituir por indivíduo, o ser humano. Então, quando eu faço essa substituição, eu estou no campo paradigmático, tá vendo? Então, paradigmático é quando há a substituição da palavra por outra do mesmo sentido, viu? E sintagmático é quando eu altero a ordem, eu uso uma estrutura diferente, eu altero a ordem. Então, por exemplo, eu falo, o homem saiu correndo de casa. Aí eu poderia falar, de casa, correndo, saiu o homem. Então, eu reestruturei, isso é sintaxe, tá vendo? Eu mexi com a posição das palavras. Então, estou repetindo, quando você usa uma palavra para retomar outra palavra do mesmo sentido, você usou o eixo paradigmático. Quando você muda a estrutura, você usou o sintagmático. Então, vamos lá. Bom, vamos voltar aqui. Deixa eu ver se eu coloquei mais. Isso. Vamos pegar essa. O pai do maestro saiu para caçar. Vamos ver. Qual é o sintagma nominal aqui? Pai do maestro. Pai do maestro. Gente, se alguém ficar com dúvida, vai falar, pelo amor de Deus, o pai do maestro. Esse é o sintagma nominal. Você pode até depois, mas vocês estão usando o celular, nós não ia falar, podia até tirar uma foto para depois vocês estudarem, dar uma revisada. Mas agora mesmo vocês começam a fazer prova, vai estar tudo fresquinho, né? E sintagma verbal. Qual é o sintagma verbal? Esther, fala aí, Esther. Saiu para caçar. Saiu para caçar. Esse é o sintagma verbal. O próprio nome já ajuda, porque tem um verbo. Então, sintagma nominal é o sujeito, sintagma verbal é o predicado. Pronto. É isso aí que vocês têm que lembrar. Sintagma nominal é o sujeito. Sintagma verbal é o predicado. Porque eu não trabalhei com vocês, assim, por exemplo, o rapaz comprou uma bela calça. Eu teria um sintagma verbal. O rapaz comprou uma bela calça verbal. Mas uma bela calça também poderia ser um sintagma nominal. Só que eu não trabalhei nisso ainda, né? Assim, com vocês, vamos lá. Agora, bom, na frase, os alunos estão ansiosos para voltar à escola. Agora, que palavra pertencem ao sistema aberto? Olha só. Não sei se vocês já estudaram o que pertence ao sistema aberto. Aquelas palavras que a gente vai aumentando, igual os substantivos pertencem ao sistema aberto. Por quê? Porque o substantivo ele aumenta todo dia. É só criar uma coisa nova, dar nome a essa coisa, criou-se um substantivo. O adjetivo também. Então, você usa, por exemplo, maravilhoso, gostoso. Você pode criar. Às vezes uma pessoa até cria agora
é até numa gíria, cria-se um adjetivo, né? Agora, existem palavras que elas não vão alterar. Por exemplo, os artigos. Só tem 4. Artigo definido, indefinido. Uma, não, ou a, uma. E acabou. Tá vendo? As preposições, até, após, com, contra, de, acabou. Não vai aumentar. O que mais? Os advérbios, ontem, hoje, amanhã, cedo, tarde, nunca, talvez, jamais, são palavras que já estão restritas. Então, isso pertence ao sistema fechado. Aquelas que não aumentam, só tem aquelas e pronto. Agora, os substantivos, os numerais, pertencem ao sistema aberto, porque sempre vai aumentar mais um, mais um, mais um. Então, lembra, substantivo, sistema aberto. Por quê? Porque cada vez que cria-se uma coisa nova, dá-se nome para ela. Então, criou-se um substantivo. Numeral. Você tem 40 trilhões. Você ganhou mais 41 trilhões. Tá vendo? Vai sempre aumentando. Tá bom? Entender o que é sistema aberto? Quando se pode aumentar o número de palavras. Sistema fechado, quando aquelas palavras são restritas. Eu não posso inventar um artigo definido ou indefinido. Eu não posso, só são aqueles. Eu não posso inventar mais um advérbio de tempo. Não posso. É hoje, ontem, amanhã, cedo, tarde. Tá vendo? De lugar, aqui, lá, colar. E acabou. Tá? As conjunções, vocês sabem, o e, mas também, porém, todavia, só tem aquelas e pronto. Tá? Então, é melhor a gente lembrar que sistema aberto é aquele que você pode criar palavras, e, por exemplo, substantivos, numerais, né? E o sistema fechado é aquele que as palavras não aumentam. Então, aqui agora, na frase, os alunos estão ansiosos para voltar à escola. Que palavras pertencem ao sistema aberto? Alunos ansiosos e escola. Muito bem, Esther. Alunos ansiosos e... Vou botar em escola, senão talvez eu bote um E aqui, aí a pessoa pensa que é o E, né? Então, alunos ansiosos, escola. Isso aí. Eu passei a tarde em minha casa revisando o meu planejamento. Agora, tá. Eu já misturei tudinho, que é para embaralhar a cabeça de vocês mesmo, porque na prova vai estar assim, né? Eu passei a tarde em minha casa revisando o meu planejamento. Qual a função da linguagem... Não, qual função... Ixi, não tem esse aqui, não. Qual função da linguagem predomina nesse período? Função fática, função referencial, função emotiva, função apelativa... Referencial. Referencial. Alguém está falando, Lucas, né? Referencial. Por que você acha que é referencial, Lucas? Porque não tem muita coisa subjetiva, não. É bem objetiva essa mensagem. Eu passei a tarde em minha casa revisando o meu planejamento. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos pensar uma coisa? A referencial é aquela que está centrada no assunto. Então, ela está querendo um assunto novo. Então, seria emotiva? Emotiva, então. Porque fala do eu, fala... Não é que ela não tem uma informação. É só que é uma informação relevante. Tá vendo? Então, a gente fala no texto jornalístico, vamos pensar que no Enem, no vestibular, nas provas, a gente pensa mais na função, predominância da função referencial, quando for um texto jornalístico, quando for um texto de um livro didático para dar um ensinamento, uma formação maior. Agora, quando for uma frase assim, a função que predomina, se estiver na primeira pessoa, é a função emotiva, tá? Eu,
minha, tá vendo? Então, é alguém que está falando dele mesmo. Então, ó, meu, toda vez que tiver esses pronomes, ó, emotiva, emissor, é o eu que está em evidência. Então, é o emissor que está em evidência. Agora, se for um texto jornalístico, aí é referencial. Se for uma propaganda, um pedido, ó, fique em casa, tá vendo? Ó, fique em casa, ó, o pedido, a ordem aí, né, o apelo, aí é apelativa. A metalinguística, quando está falando do próprio código, né? Então, aqui a função é a função emotiva. Vamos lá. Emotiva. Alguém ficou com dúvida? Posso seguir? Revisando. Sintagma nominal, não tem verbo, é o sujeito. Sintagma verbal, tem verbo, é o predicado. Sistema aberto, quando a palavra aumenta, é a classe de palavras que aumenta, pode aumentar os substantivos, numerais, os adjetivos. Fechado, os artigos, os advérbios, por aí vai. O que mais que eu falei no começo? Tá. Eixo paradigmático, quando você substitui uma palavra por outra. Eixo sintagmático, quando você muda a posição das palavras. Então, vamos ver se tem mais. Agora, a casa da moça estava com as janelas fechadas, mas ela estava lá dentro. Então, vamos ver. Sistema aberto, vamos falar quais são? Casa. Casa. O que mais? Moça. Moça. O que mais? Janela. Janelas. O que mais? Fechadas? Não. Fechada, sim, porque é o adjetivo, sabe? Poderia ser azul, branca, preto, vermelho, vendo? Mas ela estava lá dentro. Agora, eu não vou nem fazer todo, não, vou te perguntar. O A é um sistema aberto ou é um sistema fechado? Fechado. Fechado, né? O da, fechado também. Fechado. Preposição, né? Ó, verbo. Bom, verbo depende da situação, né? Igual agora, por exemplo, inventou-se o verbo deletar. Eu não sei, você está com o livro aberto aí, Esther? Tô. Esther? Hã? Aham. Você está no sistema aberto, sistema fechado? Em qual capítulo? Meu Deus, eu não vou poder fechar aqui agora. Ai, é no livro 2. Capítulo 7, página 25. Então, olha aí, quem está aberto. Olha aí, lá em cima, lá, tá lá. Vê o livro, porque eu quero seguir o livro de vocês, tá? Então, o que ele está dizendo de sistema fechado, sistema aberto aí? Vai, quem lê, página 22. Que sistema aberto é o número de palavras ilimitado, então, tende a crescer indefinidamente. Tá, E o sistema fechado é o número de palavras que não tende a crescer. Mais embaixo, continua lendo. Ao sistema aberto pertencem os substantivos, os verbos, os adjetivos, os advérbios terminados em mente, porque derivam dos objetos. Já o sistema fechado pertence ao artigo, numeral, pronome, os advérbios, a preposição, conjunção. Então, tá ótimo. Então, você viu o livro aqui. Então, por que o verbo pertence ao sistema aberto? O que eu acabei de falar? Não existia o verbo deletar. Tá vendo? Aí criou-se, né, o computador, a tecnologia, aí junto eles vão criando palavras, então, computador apareceu, o que mais? O nome dos programas. Aí apareceu um vocabulário específico para ele de deletar, e aí hoje as pessoas já usam o verbo, vou deletar isso da minha cabeça, no sentido de apagar. Então, o verbo também pertence ao sistema aberto, né? Agora, o com, que é preposição, pertence ao sistema
fechado, né? Porque até, após, por conta desse, tá vendo? O as, que é artigo, sistema fechado. O mas, que é a conjunção, mas até... Não, desculpa, ai meu Deus. Mas, porém, todavia, contudo, apesar de ter várias, mas não criou-se mais. O ela, que é pronome, também pertence ao sistema fechado. Ó, eu, tu, ele, ela. Nós, vós, eles, ela. Tá vendo? E o advérbio de lugar lá e dentro, sistema também fechado, né? Então, isso que é sistema fechado. Vamos guardar que o sistema aberto é mais fácil de ó. Os substantivos, os adjetivos, os verbos, os numerais. Agora o resto é sistema fechado, tá bom? Vamos ver se tem mais aqui. Já falamos aqui, né? As crianças mexicanas assistiram ao filme. Então, vamos lá. Sintagma nominal. Qual é? As crianças mexicanas. Isso, eu já até coloquei grande aqui para você saber que pode não ser só uma palavra, né? Então, as crianças mexicanas, sintagma nominal. Sintagma verbal. Assistiram ao filme. Isso, assistiram ao filme. Assistiram ao filme. Eu poderia dizer que aqui eu tenho um subconjunto, que é o filme, mas nós nem vamos entrar nesse detalhe, não, tá bom? Só estou falando que alguém depois um dia pode falar para você, aí você vai falar, tá, mas você falou que todo predicado era sintagma verbal. Dentro desse sintagma verbal, eu tenho um sintagmazinho aqui, que é um subconjunto, que é nominal, mas vamos considerar que tudo verbal, tá? Agora, nessa frase aqui, quais são os termos que nós podemos dizer que são determinantes? Crianças mexicanas. Assistiram. Vamos Assistiram Deixa eu só falar uma coisinha aqui. Nesse sintagma nominal aqui, nesse sintagma nominal aqui, qual palavra que é determinante, que é a chefe? Crianças. Isso. Então, criança é um termo determinante, porque ele veio acrescido de outros elementos, que é o a, que é o mexicana. Tá vendo? Então, determinante é aquele que é o mais forte, que é o chefe. Aqui no predicado, qual é o chefe aí? Assistiram. E não só o assistiram, porque filme é o complemento. Então, assistiram. Eu acho que na prova nem tem isso, não. Mas vai que eu só estou explicando o que é, para vocês depois, vai que lá tem. Letra A. A palavra tal é letra A, termo determinante. Letra B, termo... Aí você fala, o que é isso? Mas eu acho que eu não cobrei isso, não. Só estou te lembrando que o determinante é aquele que é o chefe. O determinado é aquele que serve ao chefe. Então, as e mexicanas é determinado, porque ele está aí para servir. E ao filme é também determinado, porque está completando o sentido do verbo. Bom, o verbo é sempre determinante, o núcleo do sujeito é sempre determinante. Bom? E literatura. Agora, gente, nós temos duas coisas ainda para revisar. Barroco. Barroco é aquela escola de conflito, de dualismo, de pessimismo, de sofrimento. Mas, meus meninos, deixa eu perguntar. Naquela matéria que passou ali, vocês ficaram com dúvida em alguma coisa? Sistema aberto, sistema fechado, sintagma nominal, sintagma verbal, eixo paradigmático, eixo sintagmático, tá tranquilo? Sim. Lucas está bem, Caio, Diego, Ana Gabriele, Maria Eduarda, Lara, que eu sei que está aí, Murilo, Gustavo,
Todo mundo, Pedros, Arturs. Tô aqui, professora. Fala. Você está aí, né? Mas aí, tá tudo bem? Tá tranquilo? Tá tudo certo. Vendo tudo aqui direitinho. Então tá bom. Então vamos ver, né? Ó, culto do contraste. O que significa isso? É a oposição. O barroco, uma das características marcantes deles é essa. Porque, como eu disse a vocês, o momento que eles viveram foi da reforma e da contra-reforma. Então, de um lado, o homem, a Igreja Católica até então, né, pregava como diz, a salvação da alma. O mundo era aquela coisa, as coisas das festas, bebidas, as farras, os shows que vocês têm hoje, isso era considerado coisas mundanas que levavam o homem ao inferno. Então, o homem barroco ele tinha muito medo de morrer e ir para o inferno. Por isso que ele vivia nesse contraste. Ele queria as coisas, queria igual vocês, queria ir para a festa, queria se divertir, queria os prazeres da carne. Só que ele tinha medo de morrer e ir para o inferno e o espírito, né, se perder, queimar eternamente. Então, ele ficava com aquele medo. Por isso que ele era pessimista, tá? E aí, esse contraste, carne e espírito. Então, aos prazeres da carne e a salvação do espírito. Pecado e perdão, tá vendo? Ao mesmo tempo que ele pecava, ele pedia perdão a Deus. Céu e terra, ou céu e inferno, tá vendo? Morte, vida, dia, noite. Ele vivia sempre nesse contraste, mas principalmente esses aqui, ó. Principalmente, por isso que eu coloquei esses, porque era o contraste dele. Agora, conflito entre o eu e o mundo. Por quê? Como eu já disse a vocês, é o eu que queria se divertir. Desculpa, é o eu que queria ir para o céu, mas o mundo que estava ali oferecendo um monte de coisas. Então, ele ficava entre a fé e a razão. Então, ele tinha fé, acreditava em Deus, acreditava que ele podia morrer e ir para o inferno. Mas a razão, né, ele pensava, poxa, mas será que eu não posso me divertir um pouquinho? Será que eu não posso adquirir alguma coisa para o meu bem-estar? Tá vendo? Mas aí ficava, não, quando eu morrer eu não levo nada, só levo minha alma, então eu tenho de cuidar dela. Isso deixava o homem angustiado, tá? Então, pessimismo. O pessimismo marca os textos pelas manifestações artísticas do barroco. Então, você vai ver, ele fala, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Até na Bíblia tem esse trecho, né? Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Não deixai, pastor divino, perder do vosso rebanho, a vossa ovelha. Então, ele está dizendo que eu sou a ovelha desgarrada, eu sou aquele homem do mal, né? Eu pequei. Mas eu sei que o Senhor é bom, vai me trazer de volta para a vida correta, porque o Senhor é o meu pastor, tá vendo? Então, é esse pessimismo que o homem vive. Aí, para demonstrar esse pessimismo, esse dualismo, esse contraste, ele fez uso dessas figuras de linguagem e outras, mas principalmente essas. E nós vamos dar uma recordada, porque eu sei que isso aqui pode parecer para você. Então, o que é a metáfora, gente? Deixa que eu falo lá na frente. Além disso, usou a linguagem rebuscada, aquela linguagem difícil, requintada, explorou temas religiosos, né? Como eu disse a vocês, já que ele tinha tanto medo do pecado, tanto medo de ofender a Deus, que ele usou muito temas religiosos. Ele tinha consciência de que a vida é passageira, por isso que ele tinha tanto medo do pecado, porque ele acreditava que a vida era breve. E se eu morrer amanhã? O que adianta eu satisfazer hoje o meu ego, né? Os meus desejos, tal, os prazeres da vida, mas a vida é curta. Aí eu morro e vou para o inferno, aí vou queimar eternamente lá. Então,
Olha bem, consciência de que a vida é passageira, ao mesmo tempo em que o homem, ao pensar na efemeridade da vida, busca a salvação espiritual, tem desejo de gozar dessa vida antes que ela acabe, é o carpe diem, né? Vamos aproveitar a vida, vamos aproveitar o dia. Mas e aí? E se eu morrer for para o inferno? Olha que vida desgraçada que esse homem vivia, né? Aquele medo de pecar, de ir para o inferno. Ele não aproveitava nem a vida, nem o céu. Mas aí, as figuras que ele fez mais uso: metáfora, antítese, paradoxo e comparação. Então, a metáfora, gente, é uma comparação sem a palavra como. Eu falo, você é uma pedra no meu caminho. Por quê? Cadê a metáfora? A pedra no caminho. Por que a pedra no caminho é uma metáfora? Porque a pedra é uma coisa ruim, que me atrapalha, que me incomoda. Aí, de repente, você me atrapalha, você me incomoda, você é a pedra no meu caminho. Aí eu falo, o amor é um passo para uma armadilha. Passo para a armadilha é uma metáfora. Por que é uma metáfora? Porque a armadilha é uma coisa que te prende, que te deixa mal. E aí, isso é o trecho de uma música, tá? Então, ele considera que o amor te prende, te faz sofrer, te faz chorar, te faz não dormir. Então, ele compara o amor a uma armadilha. É uma metáfora, porque ele não usou a palavra como. Eu falo, você é uma flor, você é um gigante, você é uma mula. Tá vendo? A gente não fala, pô, cara, você é uma mula, você não tá vendo? Então, estou comparando você com uma mula. Mas eu não usei a palavra como, então é metáfora. Agora, a comparação, você usa a metáfora. Opa, ele é como uma flor. Aí é comparação. Você... é porque eu ia repetir. Meu Deus, olha lá a matéria de vocês, né? Que eu mandei isso, eu ia colocar a letra maiúscula e não coloquei. Eu ia colocar o conectivo. Ó, comparação. Ele é como uma flor, você é como uma pedra no meu caminho, o amor é como... O amor... Opa, botei no lugar errado. O amor é como um passo para uma armadilha, tá vendo? Então, na comparação, tem a palavra como. Pior, quem não está assistindo a aula, pode ler esse material, depois você errar. Mas, então, a comparação tem a palavra como. Na metáfora, sem a palavra como, tá? Antítese, antítese é a oposição de palavras, tá vendo? É a oposição de palavras. Peço perdão pelos meus pecados, ó, perdão, né? E pecado, tá vendo? Isso que é antítese, é a oposição das palavras, perdão e pecado. Água, não. Água e fogo. Ó, duas palavras opostas. Isso é antítese. Se eu dissesse a morte e a vida. Então, morte e vida, tá vendo? Antítese. Antítese são palavras opostas. E paradoxo é a oposição de ideia. Não há duas palavras opostas, mas há uma ideia oposta. Eu falo, amor é ferida que dói e não se sente. Como que a coisa vai doer e não vai sentir? Tá vendo? Se dói, é porque eu sinto. Ó, incêndio de água. Olha bem, incêndio de água. Se fosse fogo e água, seria paradoxo. Mas incêndio de água, não existe incêndio de água. Tá vendo? É uma oposição de ideias.
Isso que é paradoxo. Mas lembrando que antítese é oposição de palavra. Noite e dia, morte e vida, perdão, pecado, amor e ódio, beleza e feiura, pobreza e riqueza, tudo isso é antítese. E a metáfora é a comparação sem a palavra como. Se tiver o como, já vai deixar de ser metáfora e vai ser uma comparação. Tá? Autores: Gregório de Matos e o padre Antônio Vieira. Porque alguém me perguntou, o Murilo até perguntou, que alguém estava perguntando, barroco no Brasil? Então, para não ficar muito grande para vocês, eu dei uma misturada, né? As características gerais do barroco e os autores do Brasil. Não peguei autores portugueses, nada. Só mesmo o norte do Brasil, que são Gregório de Matos e padre Antônio Vieira. Gregório de Matos é o mais importante, assim, porque ele se destacou que ele teve várias formas, né, de poema. Então, no Brasil, ele foi o que mais produziu. O padre Antônio Vieira produziu mais sermões. Agora, Gregório de Matos, não, foi o que se destacou. Gente, ele era tão falador, tão fofoqueiro, tão crítico, que ele recebeu um apelido de Boca do Inferno. Esse apelido dele foi tão forte que as pessoas mais o chamavam de Boca do Inferno do que de Gregório de Matos. Então, ele era tão falador que ele chegou a ser expulso do Brasil, porque ele falava demais dos portugueses, falava demais dos brasileiros, que ele achava os portugueses muito ladrões, corruptos, e o povo brasileiro idiota, que não fazia nada, né? Então, olha, ninguém escapou a língua ferina dele. O bicho era fera mesmo. Então, aqui um trechinho só para você ver como a gente pode ver isso. Ó, as características. Ó. Goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trata toda ligeireza, e imprime em toda flor sua pisada. Então, a flor da mocidade, ele é uma metáfora que ele usou, né? Flor da mocidade é o quê? É a juventude. Então, a juventude é como uma flor. Passa muito rápido, ela murcha e seca e cai. Assim é a juventude nossa, né? Ontem parece-me ter feito 15 anos, hoje já estou com 64. Quer dizer, a vida passa muito rápido. Então ele fala, goza, goza a flor da mocidade, que o tempo a trata a toda ligeireza. Ele está falando da rapidez que o tempo passa. É a efemeridade da vida, né? A brevidade da vida. A vida é muito rápida. Aí, imprime em toda flor sua pisada. Olha aqui outra a metáfora. Em toda flor, ou seja, na sua juventude, na sua força, no seu vigor, ele coloca a doença, coloca as dores, e nós vamos nos acabando. Então, ó, aproveite a vida, porque ela passa muito rápida. Então, nós temos duas características aqui. A ligeireza do tempo, que é a efemeridade da vida, e o carpe diem, que aproveite a vida, né? E aqui um trecho de um poema satírico. A cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Então, ele está falando dos portugueses, que eles estavam em todos os lugares, mas eles não sabiam governar nem a casa deles, mas queria governar o mundo inteiro, estava aí governando o Brasil. E nós, é só um exemplo, é a novela, né, da Seis, São Pedro está cheio de problemas, não consegue agradar, mas está lá, é o chefão, né? Então, a história do Brasil mostra muito bem isso. Então, por isso que ele criticava os portugueses, tá? Então, isso foi o barroco. Lembre-se, contraditório, usava muita metáfora, usava antítese para mostrar esse dualismo que era a vida dele. Aí a poesia dele foi dividida, né? Mas eu nem vou parar nisso aqui, não. Padre Antônio Vieira foi outro escritor barroco, foi responsável pela prosa. Enquanto Gregório de Matos escreveu apenas poesia, Padre Antônio Vieira escreveu apenas prosa, os textos, né?
E aí ele também escreveu sermões que eram muito polêmicos, defendia os índios e a evangelização dele. E agora vamos ao arcadismo, que também nós temos duas questões, duas ou três, não sei, 4, acho, do arcadismo. Bom, destaquei aqui as principais características: pastoralismo, bucolismo e valorização da vida campestre. Se vocês lembrarem disso aqui, para a vida acadêmica já é muito do arcadismo. Por quê? Eles acreditavam que a vida só tinha valor, só seria boa se fosse em contato com a natureza. Tá? Então, o que é bucolismo? Bucolismo é a vida no campo, gente. Pensa, você morar isolado de todo mundo, naquele lugar bonito, aquele jardim todo florido. Lá você vai criar suas ovelhas, está ali junto com o gado, criando, que fica pastando, que fica tranquilo no campo, sem a perturbação dos carros, das buzinas, para atrapalhar tanto o gado quanto você, aquela vida muito boa, tranquilinha. Então, para eles, o homem só seria feliz se ele estivesse em contato com a natureza. Então, é o bucolismo, né? O nativismo, a originalidade, a objetividade. Agora, exploração da sátira, né? Porque aí, com relação à burguesia, que era o que eles fizeram muito também, referência à cultura clássica, adoção de pseudônimos pastoris, tá vendo? Então, mais uma vez, ele é o pastor que cuida das ovelhas, né? Então, aqui nós temos os princípios do arcadismo. Fugere urbem, fuja da cidade, vai lá para a natureza, lá é que você vai ser feliz. Locus amenos, né? Lugar ameno, fugir da agitação dos grandes centros urbanos, aquela vida tranquila no campo, tá vendo? Carpe diem, aproveite o dia, igual está aqui, olha a imagem, todo mundo aqui sentadinho, em contato com a natureza, aproveitando intensamente o hoje, né? O agora, porque agora, então, tanto no barroco quanto no arcadismo, nós temos carpe diem. Só que o carpe diem do barroco é assim, porque eu vou morrer daqui a pouco. Agora aqui não, é porque a vida é bela, em contato com a natureza, né? Áurea medivitas, louvação à vida equilibrada, espontânea, humilde, em contato com a natureza. Inutilia truncat, né? Corte as inutilidades, uma linguagem simples e objetiva, mas sempre o homem em contato com a natureza. E aí a poesia, as produções, Cláudio Manuel da Costa, que nós vamos pegar os principais, que foram também esses dois, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Nós tivemos também Frei de Santa Rita Durão, o Basílio da Gama, que é mais chamado de Basílio da Gama, mas os principais do Brasil foram esses dois, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Tomás foi até chamado de Dirceu, tá? E, então, só voltando aqui, que ainda nós temos 2 minutinhos, então, ó, barroco, o homem conflituoso, dualismo, contraste de ideias, para isso ele usou muita metáfora, usou antítese, metáfora, comparação sem a palavra como, antítese, oposição de palavras. A comparação já tem a palavra como, e o paradoxo é a oposição de ideias. O arcadismo, né? A vida simples, tranquila, em contato com a natureza, o gado sendo cuidado pelo pastor, não é pastor de igreja, não, porque quem cuida de ovelhas é chamado de pastor, né? Mas então aquele ali pastando, tranquilo, e a vida em contato com a natureza, uma vida simples. E agora, no último minutinho para a gente matar, para vocês saberem fechar a prova, função da linguagem, os elementos da comunicação, né? O emissor é a pessoa que fala, o receptor é a pessoa que recebe a mensagem, o canal é o que leva a mensagem, só se lembrar, né? Canal, o telefone, o telégrafo, a nossa voz, o jornal, a revista, e a mensagem é todo o texto,
e o referente é o assunto. Agora, por exemplo, tudo que eu falei é a mensagem. O referente, revisão da prova. Professora, Oi, amor. olha aqui, me responde aqui uma dúvida aqui. Eu estava olhando hoje lá o portal, eu não achei a avaliação de gramática, de literatura. Aí eu queria saber se elas ainda vão entrar ou se elas estão em algum outro lugar, tipo outro site, alguma coisa. Não, é lá mesmo. Mas é porque Eu não achei. vai tá liberado para vocês a partir de meio-dia. Ah, É tá isso que você bom. quer Era isso que eu saber? queria saber. Isso, Ô, obrigado. Kita, Oi. Oi. vai ser no SAS ou no Google Forms? No Google. Não, eu, lá no SAS eu olhei, não tinha questão para nós. Assim, sabe, não estava, eu dei uma olhada, não estava atendendo ao meu objetivo. E aí eu fui lá no Google, montei a prova, tem 15 questões, todas elas eu criei, assim, talvez você fale, eu vou procurar na internet. Não nem precisa perder tempo, porque se você for pesquisar, você vai pesquisar o assunto. Agora, a questão em si, você não vai achar, porque eu montei, tá bom? Então, não é no site, porque as questões que estavam lá, você não estava atendendo diretamente. Tinha pouca questão, eu precisava de 15. Aí eu fui e criei lá, tá? Então, olha, eu espero que vocês façam uma avaliação tranquila. Está lá direitinho, vocês vão fazer com calma, eu sei que vocês vão gastar menos de 1 hora para fazer, mas não vão ficar chutando, não, pelo amor de Deus, vocês têm tempo demais, tá? Pensa direitinho, leia com atenção e boa prova para vocês, meus amores. Hoje eu não vou fazer chamada, tá? Tiaquita. Fala. Sabe o que eu tava olhando? Tipo, eu tava olhando lá nos book as nossas notas do semestre. Aquela atividade que a gente fez quando a gente ainda tá na escola foi avaliativa, não foi? Lógico, mas já tem nota lá? Eu tava olhando acho que só Danilo que lançou a da atividade avaliativa que ele fez. Ah, tá, não, eu ainda vou lançar. Claro, aquelas provinhas que acho que elas vão valer mais pontos, inclusive, porque não deu tempo de dar outra, né? Não, tá tudo certinho, mas eu vou fechar, tá bom? Não tem Tá bom. nota minha, não. Claro, vai ter tanto de gramática quanto de literatura, elas estão comigo, tá bom? Tá Então tá, bom. meus queridos, fiquem com Deus, Marina, Laila, Arthur, todo mundo, que Deus acompanhe vocês. Até a semana que vem, se Deus quiser. E vamos Amém. cuidar porque a Tchau, coisa tá Kita. feia. Tchau, beijo, todo mundo. Tchau. Tchau.